Boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e esta é mais uma edição do programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, iremos tratar do assunto contabilização automática. De certa forma, talvez seja esse o futuro da contabilidade. Será mesmo? O Ernesto vai explicar exatamente como isso funciona e como isso funciona dentro do contexto ERP Flex. E você também vai saber um pouco mais sobre como participar do ERP em sala de aula e como foi a última edição do Netas Game. É isso, acompanhe agora a contabilização automática. Pessoal, hoje vamos falar um pouco de um assunto super bacana, que é contabilidade. Isso aí, né? Toda empresa, ela precisa ter a sua contabilidade. Não só para efeitos fiscais, para responder para o governo como é que ela está pagando seus impostos, como também para controlar, né, todo o seu ativo, todo o seu passivo, sua receita e sua despesa. Bom, esse processo, não vou dizer que ele é simples, mas eu diria que 90% ou mais dos lançamentos que você faz de uma contabilidade, eles seguem um padrão bem definido. Então, nós definimos no ERP Flex um processo automático de fazer os lançamentos contábeis. Se são todos ou não, depende da complexidade da empresa. Tem empresa que realmente todos os lançamentos são feitos de forma automática, direto, no próprio ERP Flex. Bom, primeiro vamos tentar entender, eu vou procurar falar de forma bem simples. Quais são as contas que tem numa contabilidade? O plano de contas normalmente ocupa 5, 10 páginas. Aqui eu vou mostrar os grupos, as principais contas de um plano. Quer dizer, bem sinteticamente. Primeiro, para dizer que nós temos o ativo e o passivo. O ativo, que é do lado esquerdo, é tudo aquilo que é da empresa, que pertence à empresa. E, em resumo, o valor dela, em princípio, seria a soma desses ativos. O passivo é dividido em duas partes. Uma parte é o que ela deve para terceiros. É o que ela deve para fornecedores, o que ela deve para governo, o que ela deve de empréstimos que ela fez. E o patrimônio líquido. Curiosamente, é no passivo que está o patrimônio líquido, que são as contas que representam o valor da empresa. Por quê? Porque ele é exatamente a subtração do ativo, que é o que ela tem, menos o passivo, que é o que ela deve. Então, o patrimônio líquido é o que pertence aos donos da empresa, aos sócios, né? É realmente ativo que ela tem menos o que ela deve. Vamos liquidar a empresa? É o que sobra nessas contas, que tem capital, que é na realidade o valor investido pelos sócios, é o que eles puseram na empresa, então isso pelo menos é o que deve valer a parte deles. Depois, o resultado do exercício acumulado, quer dizer, o lucro. E as receitas. Então você tem o resultado que vai sendo acumulado, aí depois você divide sempre o resultado do exercício, aí você tem os impostos sobre o faturamento e custos e despesas. Mas as contas de receita, impostos sobre o faturamento, custo e despesa vão morrer contra as contas de despesa que estão lá no ativo. Então, recordando, ativo, banco, aplicação financeira ou investimento, eu gosto mais do nome investimento, contas a receber, que eu tenho a receber, estoque, que está armazenado no meu estoque, imobilizado, veículos, os prédios, enfim, aquilo que é depreciado, que é lançado em despesa aos poucos, depreciação acumulada, que é o que já foi depreciado, custos e despesa, que vai morrer no DRE. Passivo, contas a pagar, impostos a pagar, empréstimos e o patrimônio líquido, que tem capital, resultado do exercício, separado entre o do ano e o acumulado,
anterior. Receitas, impostos sobre faturamento, que é a subtração de receitas, custos e despesas, que depois vai morrer no DRE, para obter o lucro. Entenderam? Como eu falei, esse é um plano bem resumido, que está aqui, vocês estão vendo, mas um plano real tem um monte de outras contas, detalhando apenas tudo isso que nós vimos. Bom, aí vamos mostrar basicamente como é que é feito então o processo de lançamento automático. Estou aqui na tela que define como devem ser lançados os itens de cada lançamento. Então, por exemplo, despesa de compra de serviço. Eu tenho aqui as várias despesas e eu coloco aqui nessa coluna de conta a conta que está aqui no plano, que eu transfiro para cá, através dessa flecha, para cá, para esse lado aqui. Então, eu defini determinado serviço vai ser lançado em qual conta. Da mesma forma, faço isso para as despesas com compra ou requisição. Depende se o produto vai ser comprado ou requisitado. Isso já na tela de compra de um produto, eu já defino se ele vai para estoque ou se ele vai ser usado naquele momento. Mesma coisa, faturamento de serviço. Então, quando eu clico lá, eu digo cada serviço, né, isso aqui é uma relação de serviço, em qual conta, aqui do lado direito, deve ser lançado. Depois, faturamento de produtos, a mesma coisa, cada produto em qual conta deve ser lançado. Depois, estoque de produto. Aqui eu digo onde cada tipo de produto é estocado. Então, por exemplo, um produto matéria-prima é estocado numa conta, produto de consumo, outra conta, produto acabado, outra conta, e assim por diante. Depois, investimentos, onde é contabilizado cada investimento. Então, eu defino aqui nessa tela. Empréstimo, a mesma coisa, em qual conta vai cada empréstimo. Aí eu tenho a lista de bancos, em que eu indico em qual conta está cada banco, e a mesma coisa para cliente, fornecedor e imobilizado. Então eu defino onde está cada item, em qual conta ele deve ser contabilizado. É um processo que é feito uma vez só, normalmente com a ajuda de um contador, indicando qual é as várias opções que nós vamos ter no processo contábil. Bom, aí como é que são feitos os lançamentos contábeis? Isso que eu estou falando é como o RP Flex faz de forma automática ou como o contador faz de forma manual, quer dizer, é válido para os dois. No RP Flex a gente automatizou totalmente esse processo. Então, as principais 95% ou quase 100% das operações são essas que eu vou falar. A primeira, despesa com uma compra de serviço. Você pegou um serviço lá, serviço do próprio contador, serviço de alguém, debita despesa. E lá naquela tela que eu falei, você debita na despesa na conta que está determinada. Credita banco ou contas a pagar. Porque na tela de compras do RP Flex, você indica, tem uma telinha, uma subtela, que indica se o pagamento foi à vista, saiu de um determinado banco, ou vai ser a prazo, vai ficar no contas a pagar. Então também isso é contabilizado corretamente. Já a parte de produtos tem duas opções, despesa com compra ou requisição de produtos. Então, quando uma despesa não vai para o estoque, isso na tela de compras é informado, que como eu falei também no cadastro de produto, se não for estocado, vai direto para a despesa. Você comprou um produto, vai usar esse produto, sem estocar, vai para a despesa. Se for estocado, ele vai para um determinado estoque, então a gente indicou lá em que estoque que vai aquele produto, e quando ele for requisitado, aí sim, ele vai para a despesa. Então, debita estoque ou despesa, credita banco ou contas a pagar. Isso na hora que você está comprando o produto. Faturamento de serviço, semelhante, só que inverso. Debita banco ou contas a receber, quer dizer, estou faturando um serviço, como o nosso, por exemplo, né? A gente vende
um serviço que é o sistema e credita receita com serviço. Também pode indicar aí em qual cliente que está sendo feito aquele crédito. Faturamento de produto. Então, em vez de serviço, eu vou vender um produto. Então, debita banco ou contas a receber, depende da forma de pagamento. Credita o quê? Receita com produto. Só que esse lançamento é um pouco mais complicado. Por quê? Eu faturei, então creditei receita, mas tem um custo, né? Aquele produto saiu do estoque e foi para o meu cliente. Então, nesse caso, tem um segundo lançamento. Debita custo da mercadoria vendida pelo valor de custo. Eu vendi por 200, o produto tinha custado 150, seja numa compra, seja numa fabricação. Então, esse segundo lançamento é pelo custo. E credita estoque. O produto está saindo do estoque e sempre pelo custo médio. Custo médio, tá? Que é calculado a cada compra. Estoque de produto. Define o estoque de cada produto. Então, naquela tela que eu mostrei, você define em qual estoque, matéria-prima, produto acabado, vai cada item, para discriminar corretamente os estoques. Investimento. Você fez um investimento. Então, debita em investimentos, qual o investimento que você fez, né? Conforme você está fazendo aquele investimento, na tela em que você lança o investimento, diz qual é o investimento que você está fazendo. Sei lá, num banco, comprou uma letra de um título qualquer, comprou ações, e credita banco ou contas a pagar. Quer dizer, você vai ter que gastar esse dinheiro, você está investindo. Ao contrário, empréstimo. Faltou dinheiro, você vai pegar um empréstimo. Então, debita banco ou contas a receber, quer dizer, ou você vai receber no ato, ou você vai receber daqui a alguns dias, e o dinheiro vai para o ativo, para banco. E credita empréstimo, quer dizer, o empréstimo passou a ser uma dívida sua. E aí vai ser discriminado para quem que você deve, para o banco, para alguma pessoa que te emprestou esse dinheiro. Aí tem uma tela de bancos, apenas para dizer quais são os bancos que realmente você está trabalhando e qual é o número da conta desse banco. A mesma coisa para clientes e a mesma coisa para fornecedores, que vai fazer então parte do plano de contas. Tem empresas que, principalmente em termos de cliente e fornecedor, na contabilidade, aglutina tudo numa única conta. E depois tem um sistema de contas a receber e a pagar, discriminando cada cliente ou fornecedor. E, finalmente, o imobilizado. Então, define em qual conta vai cada um daqueles itens que você está comprando, né? Que no fundo é um produto, por exemplo, os veículos que você comprou, as máquinas e tal, tudo isso é cadastrado no cadastro de produto. E aí você diz a conta, só que aí não é estoque, é imobilizado, que vai ser depreciado. E aí depois tem uma rotina que faz a depreciação desses itens. Então, pessoal, é dessa forma que o sistema faz todo esse processo de contabilização. Então, esse processo é feito nessa tela aqui. E olha que coisa também interessante. Nós fazemos isso através do próprio arquivo SPED, do SPED contábil. Então, mesmo se for inclusive uma empresa do Simples, o RPFlex gera o SPED contábil. Vai que amanhã o governo decide que também as empresas pequenas do Simples precisam mandar o SPED para o governo, já está tudo pronto. Então, o sistema pega todo esse processo de lançamento que nós vimos, automaticamente, a partir dos movimentos de compra, venda, requisição, produção, pega todo esse movimento, contabiliza de acordo com aqueles parâmetros, entre aspas, que a gente criou e gera um arquivo SPED. A partir do arquivo SPED, que é mandado para o governo lá, através do sistema deles mesmo, do governo mesmo, também a partir desse arquivo SPED é que são emitidos os relatórios, o balancete, o diário, o razão, enfim, e até o fechamento contábil, né? A demonstração de resultado, de modo que você tem toda essa parte já oficial, que é obrigatória,
mandando o SPED para o governo, e além disso você pode imprimir todos esses relatórios, inclusive encadernar e guardar. Mas o importante é que você vai ter todo esse resultado da empresa e a situação da empresa sem ter gasto 1 minuto de mão de obra, uma pessoa tendo que fazer aquele caso. É evidente que o contador continua sendo necessário, mesmo para assinar o balanço, para assinar o SPED, e também para pegar aquele pequeno número de lançamentos super complexos, especiais, e enfim, também dar uma orientação em todo esse processo que eu falei aqui com mais detalhes. Não temos nada contra esse processo de fazer a contabilização através do domínio, através do Contimatic e tal, que são sistemas de contabilidade bem interessantes e tal, mas é um processo de conversão, quer dizer, você pega o RP, converte tudo isso para rodar no domínio e depois, com isso, emitir todos os relatórios, o SPED inclusive, todas as obrigações contábeis que você tem que fazer. Com o RPFlex, tudo isso fica automático. Ernesto, agora fala aí, como é que a pessoa pode participar do RP em sala de aula e entender melhor essa questão da contabilização automática? Pessoal, se você quiser saber mais detalhes, quiser fazer realmente tudo isso que eu falei aqui, praticando no exercício, faça o exercício IRP em sala de aula. Agora está disponível para todo mundo, é só entrar no site irpemsaladeaula.com.br e adquirir. Né? O último Netas Game que nós fizemos no Spaventura realmente foi muito legal. O interessante é que a maior parte das pessoas que foram, sem ofender, não são craques, são gente que nem eu, que joga mal tudo, mas gosta de fazer bastante esporte. Então nós praticamos as 8 atividades que a gente costuma praticar lá, que foi, no primeiro dia nós fizemos natação, corrida, ping-pong, introduzimos o ping-pong no lugar da corrida de bike e voleibol. E no segundo dia nós jogamos futebol, fizemos o caiaque, a corrida de caiaque, fizemos a beach tênis e basquete. Mas foi muito disputado, foi muito interessante, quando a gente vê, porque dos 32 participantes, muitos nunca tinham feito determinadas atividades. E mesmo assim fizeram, se saíram bem, gostaram, as mulheres, as crianças participaram. Enfim, o Netas Game realmente é um evento para a sua empresa, para a sua faculdade, fazer lá no Spaventura. É um fim de semana super aproveitado, proveitoso, divertido e com muito esporte, o que faz um tremendo bem para a tua saúde. Para mais informações, acesse o site netasgame.com.br. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Até lá!